Bom, pessoal, hoje é terça-feira, dia 12 de janeiro de 2021 e ontem, segunda-feira, 11 de janeiro, nós somos surpreendidos com o comunicado da Ford que estaria encerrando as suas atividades de montadora no Brasil, uma empresa centenária, né, aqui no nosso país, e que anunciou que ia parar de produzir os automóveis aqui, parar de montar os automóveis aqui e ia passar a apenas importar carros, né? Recebi várias mensagens de muita gente, comentários nos últimos vídeos que a gente soltou no canal, pedindo para eu fazer um comentário, o que eu acho disso, né? No primeiro momento até hesitei, porque falei, tanta gente já opinou, né? Mas vou dar minha opinião também, e estou aqui, né, do lado desse carro tão emblemático para a história da Ford no Brasil, um Galaxy 1967, o primeiro automóvel que a Ford fabricou aqui no Brasil. Antes disso, obviamente, a Ford montou um monte de coisa, fabricou picapes, utilitários, mas automóvel fabricado no Brasil, brasileiro mesmo, não montado CKD, nada disso, foi o Galaxy em 1967. Nós estamos aqui do lado do nosso Galaxy 67 Bege Terra, né? Um carro bastante emblemático por ser o primeiro carro que a Ford produziu no Brasil e também no seu primeiro ano de fabricação. Bom, para falar o que eu acho desse anúncio da Ford de encerrar a sua atividade como montadora no Brasil, eu quero fazer isso com três aspectos diferentes, né? A visão Ford do Brasil, a visão Ford Corporation, né? E a visão do mercado brasileiro. Quando a gente fala de Ford do Brasil, eu tenho uma opinião da Ford do Brasil, que muita gente às vezes torce um pouco o nariz, mas eu acho que a Ford foi uma montadora muito importante, né? Mas que ela nunca entrou com os dois pés de uma vez no mercado brasileiro. Sabe aquele cara meio desconfiado, que vai entrar num lugar, ele acha que está meio fundo, vai entrar numa lagoa, ele põe um pezinho, depois ele põe o outro, tá fundo, tá raso, tá fundo, tá raso. É a visão que eu tenho da Ford aqui. A Ford em 1967 lançou o Galaxy, uma coisa totalmente inovadora para o mercado brasileiro, um carro deste gabarito, um carro que o Brasil nunca imaginou produzir no Brasil, né? Um carro relativamente atualizado. Em 1967 a Ford lança a mesma versão do Galaxy americano de um ano antes. Então o americano, quando vê esse carro, fala, não, é 67, é 66, né? Então só um ano de defasagem. Está meio escuro aqui, mas eu não quis perder a oportunidade de gravar do lado dele. Então a Ford fez um movimento até ousado de trazer esse carro para cá, nesse mercado que ainda era relativamente pequeno, né? Mas não trouxe o pacote todo, né? Em vez de trazer as motorizações, aproveitou o Y-Block 272, que já usava há um bom tempo nos caminhões e picapes, né? Depois disso, 1967, nesse ano, né, comprou a operação da Willys Overland do Brasil, e aproveitou um projeto pronto, né, que era o projeto do Corcel. Falar com algum engenheiro da Ford que trabalhou naquela época, pronto nada, fizemos um monte de alterações, mas o projeto estava praticamente pronto, né? Tanto que os primeiros Corcéis, alguns deles têm plaquetinha ainda, Willys Overland do Brasil, alguns deles têm o WO no vidro, né? E surfou com bastante sucesso esse projeto aí da Willys, né? Quando veio o Maverick, mais uma vez, na versão de entrada, né, foi reaproveitar aquele motor antigo do Itamaraty, né, que era um motor do Aero Willys, o motor do Jeep, né, com um pouco mais de cilindrada, então um carro com design moderno para a época e tal, também com motor recauchutado, com motor aproveitado. Quando veio o Escort 83, já com o modelo 84, se usa o motor do Corcel, né? Depois evoluiu para o CHT, então também um motor de origem Renault, e com essas a Ford foi engatando um enjambro atrás do outro, com produtos de qualidade, é óbvio, né? Mas sempre assim, aproveitando muito do que tinha, tentando fazer mais com menos, até o advento da Auto Latina. No advento da Auto Latina, a Ford usou os motores
AP800 e AP2000. Obviamente teve a contrapartida, né? Forneceu as suas carrocerias para a Volkswagen, onde saíram aqueles vários veículos híbridos, que eu acho que são carros que vão ter cada vez mais apelo de coleção, justamente pelo inusitado, né? Com o fim da Auto Latina, a Ford teve que se dar o seu jeito, né? Começou a trazer os motores Rocan, os motores realmente de origem Ford. Teve uma série de produtos importados que veio complementar a linha, né? Então a Ford sempre trabalhou com bastante produto importado para complementar o que fazia aqui. Montou a fábrica de Camaçari, Ford Ka, o Ford Ka veio antes, depois a fábrica de Camaçari, EcoSport, nova EcoSport. E aí, há 2 anos atrás, anunciou o fim da produção de caminhões utilitários e agora o final da operação como montadora, tirando de linha os 2 carros que ela tinha ainda, que era o Ford Ka e a EcoSport, né? Então eu acho assim, foi de forma meio melancólica, né? E engraçado que não tentaram nem maquiar o defunto, né? Normalmente quando alguém vai dar um anúncio duro como esse, diz que está encerrando provisoriamente, quando as coisas melhorarem, não, e vai retomar, nada, encerrou, então foi um anúncio duro, direto e cru, né? Que encerra uma história muito rica da Ford no Brasil, mas com essas ressalvas que eu fiz de que, cara, foi uma montadora que muitas vezes acabou sendo um pouco econômica, né, no que fazia. Se você pegar a GM como comparação, a GM desenvolveu um carro totalmente, um Frankenstein totalmente voltado para o mercado brasileiro, que foi o Opala, um baita sucesso de vendas, 1 milhão de unidades vendidas. Depois o Chevette foi um carro mundial, foi lançado primeiro no Brasil, depois na Alemanha, no Japão, na Inglaterra. Então a GM parece que entrou mais, aquela história do ovos com bacon, né? A galinha está envolvida na produção dos ovos com bacon e o porco está comprometido, né? A galinha faz um esforço danado para soltar um ovo, mas o porco dá a vida para dar os seus toucinhos, né? Então acho que é isso, acho que o fim da Ford do Brasil como montador, e agora eles vão ficar como importador, mas a Ford não tem uma reputação muito boa no pós-venda de importados, né? Quem teve Taurus, Mondeo, Explorer, carros importados de muita qualidade, por sinal, relatam que sofreram muito com a questão de peças, né? Com os pós-venda, com a política de peças, né? Com o preço de peças, e a maior prova disso é que o quanto esses carros despencaram de preço em muito pouco tempo. Então, olhando pelo lado Ford do Brasil, a minha análise é essa. Vamos olhar Ford Corporation, Ford no mundo? Se tem uma coisa que os caras da Ford nos Estados Unidos não são, que eles não são bobo, né? Bobo não tem ninguém lá. A Ford no evento do Lehman Brothers 2008 foi a única das 3 grandes montadoras que sobreviveu àquela crise gigantesca sozinha pelas próprias pernas, né? A GM teve um bailout bilionário do governo americano, e a Chrysler teve que se fundir com a Fiat, formando a FCA. Quem conseguiu sobreviver pelas próprias pernas foi a Ford americana, e eles estão com uma visão global. É o cara jogando war, né? Vamos invadir Kanchaka, vamos não sei o que, vamos sair do Brasil, vamos para a Argentina, né? E essa decisão da Ford Corporation claramente está dentro de uma programação de sobrevivência nesse mercado cada vez mais competitivo. A Ford tomou medidas duras, né? Parar com o automóvel, vai continuar só com Mustang, SUV, picape e tal, mas dentro de uma estratégia que eu não sei muito bem qual é, mas que certamente deve ser uma estratégia que faça muito sentido para a perenidade da marca, tá? O que mostra isso também é a falta de competitividade do mercado brasileiro, do Brasil como produtor. Haja visto que, por exemplo, a produção no México continua, o México é um celeiro de produzir automóvel, mesmo tendo muitas dificuldades, muito mais dificuldades em vários aspectos macroeconômicos do que o Brasil tem. O Brasil é um mercado interessante, vou falar do mercado brasileiro depois, né? Mas o Brasil tem muita dificuldade, o Brasil sofre um processo de desindustrialização parcial. Durante muito tempo a gente fabricou todos os nossos carros, né?
desde um Renault teimoso, né, que era a coisa mais peba que tinha, um Fusca pé de boi, até um Galaxy, depois nos anos 90 um Ômega, carros top de linha. Já faz muito tempo que aqui no Brasil a gente produz carros de médio para baixo, importa o resto, e o Brasil cada vez mais cada vez mais é um país exportador de commodities, né? Muito mais fácil você extrair minério de ferro e mandar de navio para a China do que você produzir produtos em que você agrega valor com tecnologia em tudo isso daí. Então, extração de minerais e o agronegócio é o que seguram o Brasil hoje e, infelizmente, né, sem tirar o mérito desses setores, não é o que vai fazer a diferença para o país para as próximas décadas aí. O Brasil sofre de um grande problema, não quero entrar em assunto político, mas o grande monstro do Brasil chama-se presidencialismo de coalizão, criado pela famigerada Constituição de 1988, e a gente está num buraco que vai ser muito difícil da gente sair, até porque quem poderia mexer com isso, chamar uma nova constituinte e tal, não quer mexer, não estou dando nomes, mas castas, né? Quem podia fazer isso não está nem um pouco interessado em mudar o status quo. Então, com isso, a gente vai perdendo as indústrias, a gente vai perdendo uma porção de coisas aí e vamos vendendo commodity barato para a China e para quem mais quiser comprar. Agora, para o mercado brasileiro, o que vai acontecer para o mercado brasileiro com a saída da Ford? Não vai acontecer nada, né? A Ford produzia 2 carros, o Ford Ka e a EcoSport. Nenhum brasileiro vai deixar de comprar carro porque a Ford não está mais oferecendo os seus produtos feitos aqui. O mercado simplesmente vai migrar para outras marcas. O que a gente lamenta muito são pelos empregos, estão falando em 5 mil empregos entre Brasil e Argentina. A Argentina continua com a produção, mas vai ter cortes pesados lá. Não especificaram desses 5 mil quantos são no Brasil, quantos são na Argentina. E esses empregos, por mais que seja um problema temporário, porque as pessoas vão se realocar nas outras indústrias, né? O que tira emprego é a diminuição da venda global. O Brasil vende hoje 2,5 milhões de automóveis por ano, e quando estiver vendendo 2,5 milhões, você vai ter tantos empregos. Se amanhã vender 3 milhões, vai ter tantos, 3,5 milhões vai ter tanto. Não importa se é da Ford, da GM, da Hyundai, de quem quer que seja. Mas no curto prazo, esses empregos vão fazer muita falta, até porque a gente está num período de pandemia. 2021 deve ser um ano duro, um ano que a gente vai ter aí a ressaca do ano passado, né? A ressaca da queda da atividade econômica, da manutenção da atividade econômica através de auxílio do governo, né? Então vai ser um ano muito duro, muito difícil, e essas pessoas não vão ter muita facilidade de se realocar no curto prazo. No médio e longo prazo tudo se ajeita, mas as contas chegam para pagar hoje, para pagar amanhã e não para pagar no médio e longo prazo. Então a gente se solidariza muito com as pessoas que vão perder os empregos por conta dessa parada. Mas, cara, infelizmente é a vida. Era uma coisa que só nos surpreendeu pela forma como foi feita, o sopetão que a Ford anunciou, mas já desde 2 anos atrás, quando parou de fazer, fechou a fábrica do Taboão, fechou aquela fábrica que fez tantas coisas legais, né? Desde o tempo de Willys Overland, essa tragédia já era anunciada, né? Lembrando que nesse processo de desindustrialização não é uma coisa exclusiva do Brasil. Por outros motivos, tanto a Ford como a GM pararam de montar carros na Austrália, e as duas tinham operações muito interessantes lá. Tanto a Ford da Austrália como a Holden fizeram coisas muito legais. Eles pararam com a produção, passaram a só ser importadores, e num segundo momento a Holden até deixou de existir como marca, né? Os motivos são outros. A Austrália tem um mercado pequeno, é difícil você sobreviver sem escala nesse mercado, mas o resultado final acabou sendo parecido. Então estamos aqui dando adeus à Ford do Brasil, pelo menos por enquanto, pelo menos como montadora, e vamos ver o que acontece nos próximos anos, não é? Então é isso aí. Atendendo a pedidos aí, eu dei a minha opinião sobre esse anúncio do encerramento das operações de montadora da Ford do Brasil, feito dia 11 de janeiro de 2021.
Abraços a todos, inscreva-se no canal se você gostar muito do conteúdo, seja membro do canal, são 220 vídeos exclusivos, a gente coloca vídeo praticamente quase todos os dias na área de membros, mostrando aí o dia a dia da nossa convivência com os automóveis. Valeu!